Olá, sou Gustavo Fernandes de Lima, doutor em Ciência e Engenharia do Petróleo e professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Parnamirim. Hoje vou apresentar o trabalho Proposta para Identificação e Substituição de Altileias em Dados de Velocidade de Pipeline Special Gauges, PIGs, desenvolvido por mim com a orientação do professor Andrés Ortiz. Trata-se de uma parte dos resultados alcançados no decorrer do meu doutorado. No roteiro, temos a introdução, o referencial teórico, apresentando o tema Altileias, a metodologia, mostrando materiais e procedimentos utilizados, os resultados obtidos, as conclusões deste trabalho e os agradecimentos. Introdução. Com o envelhecimento dos dutos industriais, cresceu a necessidade de realizar inspeções e avaliações sobre as condições atuais desses dutos, com o objetivo de detectar anomalias como corrosão e reduzir custos com manutenção. O Pipeline Special Gauge, PIG, percorre toda a extensão do duto, limpando e ou coletando dados para a avaliação da estrutura do duto. Existem dois tipos de PIG: os de limpeza, que removem detritos do duto, e os instrumentados, que coletam dados da estrutura do duto. Temos duas imagens. Na esquerda, apresentamos os vários tipos de PIGs de limpeza. Alguns exemplos são os PIG espuma, PIG mandril, PIG sólido fundido e PIG esfera. Na direita é mostrado um exemplo de PIG instrumentado. Este tipo contém dispositivos eletrônicos, como sensores e baterias. Os PIGs mais comuns são o PIG magnético, o PIG ultrassônico, o PIG palito e o PIG de ressonância acústica. O movimento inconstante do PIG provoca o surgimento de medições incorretas, que extrapolam a média dos demais pontos coletados, distorcendo a interpretação dos gráficos obtidos. O objetivo deste trabalho é apresentar a implementação de um código para a detecção de pontos fora de curva, altileias. Os altileias detectados foram substituídos por pontos de menor valor, eliminando os picos no gráfico. Referencial teórico. Altileias são valores que se distanciam muito da maioria das observações. É um problema na análise de dados por mascarar a amostra. É de fundamental importância detectar e tratar adequadamente esses pontos. Algumas causas do surgimento de altileias são leitura ou transcrição incorreta dos dados, erro na execução do experimento e mudanças não controláveis no experimento. Agora temos uma figura com possíveis altileias. De cara, temos dois picos de temperatura no gráfico. Mas será que só existem dois altileias? A resposta é não. Na figura seguinte, temos duas linhas tracejadas que separam os pontos em altileias superiores e altileias inferiores. Dessa forma, temos 4 altileias em destaque. Um dos métodos para identificação de altileias é com a utilização de estatística robusta, mediana, chamada de Q2, e interquartile range, chamado de IQR, sendo IQR igual a Q3 menos Q1. Q3, terceiro quartil, Q1, primeiro quartil. A regra do 1,5 IQR afirma que um dado é um altileia quando ele é maior do que 1,5 IQR acima de Q3 ou menor que 1,5 IQR abaixo de Q1. Os altileias inferiores estão abaixo de Q1 menos 1,5 IQR, linha tracejada inferior. Os altileias superiores estão acima de Q3 mais 1,5 IQR, linha tracejada superior. Na figura, temos uma ilustração da divisão de um vetor de dados qualquer. Os dados são ordenados do menor para o maior valor. E a divisão é a seguinte: abaixo de Q1, primeiro quartil, estão 25% dos dados. A mediana Q2 separa os dados em 50% abaixo e 50% acima. E acima de Q3, terceiro quartil, estão 25% dos dados. As etapas para a utilização da regra do 1,5 IQR é apresentada na figura em tela. São necessárias 4 etapas a saber. 1.
ordenar os dados de forma crescente. 2. Encontrar a mediana, o primeiro quartil Q1 e o terceiro quartil Q3. Terceiro, calcular o intervalo IQR. E 4, calcular Q1 menos 1,5 IQR, limite inferior, e Q3 mais 1,5 IQR, limite superior. Agora apresentamos o código proposto para identificação e substituição de outlayers. Destacamos a linha 3 para ordenar de forma crescente, linha 6 para encontrar a mediana Q2, linha 8 para encontrar o primeiro quartil Q1, linha 10 para encontrar o terceiro quartil Q3, linha 11 para calcular o intervalo IQR. Continuamos com a linha 12, que calcula o limite inferior. Linha 14, um laço for para identificar os outlayers inferiores. Linha 13, que calcula o limite superior. Linha 19, um laço for para identificar os outlayers superiores. Metodologia. Na imagem temos o PIG protótipo, formado pelos suportes de borracha A, cápsula metálica B, onde fica a eletrônica embarcada e o tacômetro C, para medir a velocidade. Na figura temos o princípio de funcionamento do tacômetro magnético para medição de velocidade do PIG protótipo. A roda do tacômetro possui ímãs e no eixo fica um sensor de efeito Hall. Este é um componente que detecta um campo magnético e modifica sua tensão de saída. Neste caso, um trem de pulsos elétricos. Para o cálculo da velocidade, dividimos o comprimento da roda pela diferença de tempo entre duas bordas de subida do sinal fornecido pelo sensor de efeito Hall. Os componentes internos da cápsula metálica são a placa eletrônica e as baterias. Na imagem da esquerda, temos a placa eletrônica com o microcontrolador ATmega 328P-PU. Na imagem da direita, temos as baterias montadas com células de lítio-íon de 3,7 volts cada. São 3 células em série que totaliza 11,1 volts. Um duto de testes foi construído para realizar os ensaios experimentais com o PIG protótipo, com aproximadamente 60 metros de extensão. Também existe um lançador, por onde o PIG é inserido no duto, e o recebedor, por onde o PIG protótipo é retirado do duto. O duto totaliza 60 metros de extensão, constituído de dutos de aço carbono com 5 milímetros de espessura. Os passos de um ensaio experimental são: 1. Colocar o PIG protótipo no lançador. 2. Injetar comprimido atrás do PIG protótipo para movimentá-lo para frente, até chegar no recebedor. E 3. Retirar do duto de testes. Apresentamos agora os gráficos de espaço percorrido e velocidade desenvolvida pelo PIG protótipo dentro do duto de testes. Gráficos sem tratamento matemático. Em cima, o gráfico registra que o PIG protótipo realizou um deslocamento entre 25 e 60 metros, conforme os valores do eixo Y. Embaixo, o gráfico registra que o PIG alcançou velocidades com picos próximos de 80 metros por segundo, possíveis outlayers. Por causa desse pico, ocorreu um mascaramento de dados na região do gráfico depois de 4 segundos, local de possível interesse de análise. Resultados. Na sequência, temos o resultado do código implementado. Na esquerda, vemos os valores da mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, limite inferior e limite superior. Destaque para a quantidade de outlayers superiores, no total de 6 ocorrências. Na direita, vemos os dados em 3 colunas, onde K é a posição no vetor de dados, TK, o tempo,
e VelociK, o valor de velocidade. Foram identificados os seguintes valores: 80, 76,97, 3 vezes o valor de 38,4 e, por fim, 51,31 metros por segundo. Apresentamos agora o novo gráfico das velocidades do PIG protótipo. Na imagem superior, temos a superposição dos gráficos antes e depois da identificação e tratamento dos outlayers. Na imagem inferior, o novo gráfico sem os outlayers. A velocidade, depois do tratamento, foi inferior a 30 metros por segundo. Destacamos a melhor visualização do gráfico no trecho de 4 segundos, que mostra uma queda de velocidade, anteriormente mascarado pelo pico de velocidade. Discussão: sem os outlayers, um novo gráfico é apresentado com velocidades abaixo de 30 metros por segundo, sendo consideradas aceitáveis. O gráfico de velocidade ficou melhor de ser analisado por causa da faixa curta de valores, de 0 a 30 metros por segundo, ao contrário do gráfico inicial que mascarava os valores mais baixos. Conclusões: este trabalho tem por objetivo apresentar um código para identificação e substituição de outlayers nos dados de velocidade do PIG protótipo. Os dados foram tratados pelo código e identificou 6 outlayers com sucesso. O gráfico novo, sem os outlayers, mostra valores de velocidade menores de 30 metros por segundo, considerado aceitável. A principal contribuição deste trabalho é propor e apresentar um código capaz de identificar e substituir outlayers, utilizando ferramentas open source. Agradecimentos. Agradeço à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia do Petróleo pela oportunidade do doutorado, ao Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo, LAMP, pelas instalações e equipamentos cedidos, ao professor Andrés Ortiz pelas orientações e confiança depositada em mim, e ao IFRN Campus Parnamirim pelo afastamento para a conclusão do doutorado. E para terminar esta apresentação, quero agradecer a oportunidade de participar e contribuir com este evento de grande importância para o Oeste Potiguar. Quero deixar meu contato para mais informações: gustavo.lima@ifrn.edu.br. Obrigado pela atenção até aqui. Abraços e até uma próxima oportunidade.